Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos está concedendo de estudar um pouco da palavra dEle. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Fomos até o versículo 23, 22, 23, domingo passado. Então vamos orar. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados e agradecemos ao Senhor por ter posto nós neste local, trazido por Ti, protegido por Ti. Agradecemos pela noite de repouso que nos deste, pelo culto de ontem, com fraternização com os irmãos conosco. Pedimos em favor também dos hinos que vamos cantar, louvor a Ti, e o estudo da Tua palavra, que Tu, através do Teu Santo Espírito, ilumine nossas mentes, que possamos aprender mais de Ti. E também lembramos da mãe Osmarina, que perdeu um ente querido da família. Pedimos em favor da família, da Isair, da família, Tu ajude aquela família, console eles neste momento da perda de um da família. E pedimos em favor também das demais famílias, família nossa, família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos, nossos irmãos em Cristo, as igrejas, etc. Todos que estão empenhados no Teu Evangelho. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Então vamos louvar a Deus. Lá no Pinho. Lá no Pinho primeiro. Adiós,
Evangelho de Marcos, versículo 23 do capítulo 4. Parece que nós lembra daquele dia, explicamos talvez também. Diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante, hein? Se alguém tem ouvido para ouvir. Quem não tem ouvido não vai ouvir mesmo. Né? Alguém tem ouvidos. Todo mundo tem. Mas nem tudo ouça o Evangelho. Paulo, quem tem ouvido para ouvir aquilo que ele vai falar. Ó, você tem ouvido? Então ouça o que eu vou falar agora. Então, o Senhor fará, ele fará com que o
Evangelho. O alvo destaca aqui é o Evangelho. As boas notícias, boas novas. Que seja conhecido por todos os povos, ou por todas as nações. E vocês não duvidam, né? Que nem todos conhecem ainda. O Evangelho de Cristo ainda não está todo mundo conhecendo. Todos os que ouvem, aí tem a questão, são responsáveis pelo que ouvem. Aquele que ouve o Evangelho, então ele é responsável. Aí já ele não é mais isento. E agora, sobre ele decidir crer e aceitar e seguir, só que ele é responsável, que ele vai prestar conta porque ele ouviu o Evangelho. É muito importante, né, tirar um tempinho, vamos dizer assim, para ouvir a palavra de Deus. Quantas horas tem na semana de culto? 5 horas? Né? 5 horas. Tirando os hinos, né? Com todo o culto é 5 horas. 5 cultos, 1 hora cada culto. Então deve tirar o tempo para ouvir. Mas este ouça aqui é para ficar atento, sabe? Ficar atento, ligado, não cochilar, não ficar desviando o sentido, pensando nas coisas do mundo, pensando nos afazeres, está aqui na igreja, nos cultos, e pensando o que tem que fazer amanhã, o que está preocupado o que ele vai fazer. O crente, ele, em um certo sentido, ele deve ser desligado de todas essas coisas. Então ele fala, ficar atento aqui, na necessidade para a mensagem do reino de Deus, a mensagem do reino de Deus. Porque aqui eles estão nesse reino aqui na terra. Quem está reinando aqui é homens e o maligno, né? Então a frase, se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Então ele quer dizer, expressa um profundo princípio espiritual. O assunto é espiritual. O simples ato de ouvir não é suficiente, só aí eu ouvir. Não, tem muito mais. É preciso ter ouvido para ouvir, ou seja, disposição para atender, entender o que está sendo comunicado. Ele tem que estar disposto. Eu estou com interesse de entender. É a mesma coisa que nós fazemos força de aprender algo. Quando você quer aprender algo, você aprende. Mesmo quando entra na escola, quem quer aprender a tocar música, ele investe naquilo. Eu de criança, aí, de uns 12, 13 anos, eu comecei a aprender a música, interessei. Primeiro meu pai, tocou sanfona em 63. Ele não demorou muito, olha, um homem que ele tinha um ouvido musical, e nós nem o filho tem igual ele. Ele escutava uma música assim no rádio, ele já pegava ela todinha, ele ia juntando técnicos, tudo ao ouvido, em som, juntando, e tocava a música. Primeiro aprendeu no teclado, depois nos baixos. Passou o tempo, aí eu pedi para ele colocar no meu colo, criança correr do meu jeito. Foi minha moleque que está treinando, um caquinho. Mas eu fiz força, eu teve disposição para poder tocar. E Deus, sabendo disso antes,
sabia que aquilo no fim eu ia usar para louvar ao Senhor. Louvei muito o mundo, muito as pessoas, muito eu mesmo, e louvar ao Senhor. Isso que é o importante. Então, agora tem que estar atento sobre o comunicado. Este versículo, ele nos exorta e também nos convida a examinarmos nosso próprio coração. O coração nosso sempre precisa estar examinando, mas não é esse coração que você tem que ir no médico, fazer exame de sangue, fazer ultrassom, etc. O coração do ser intelectual, da alma, do entendimento, lá no fundo, e a capacidade de ouvir a voz de Deus em nossas vidas. Irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus com atenção, primeiro ela está falando, quando você está estudando e está aprendendo, está escrevendo que está aprendendo. É isso. E no versículo 24 ele diz, e disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Veja só a importância que está aqui, que ele dá ênfase da responsabilidade individual, é de cada um. Cada um vai prestar conta diante de Deus. Não é que se salvou um da família, todos são salvos. Pode ser salvo, mas não é assim. É um por vez. Ou pode ter mais, mas cada é individual. Na recepção da mensagem divina, pelo alerta sobre a consequência da nossa atitude diante dela. Então, ele alerta com a nossa atitude, conforme a atitude que nós tomamos muitas atitudes, inclusive eu, certas atitudes que não deveria tomar, que é prejuízo para a mim mesmo, né? Você tem uma atitude e ele alerta, porque daí, através da nossa atitude, vem as consequências. A consequência vem depois. Aí você vai ver, você põe a mão na cabeça. O que eu fui fazer? Por que eu pensei? Por que eu falei isso? Da nossa atitude diante primeiro da palavra de Deus, né, que é Deus. Não há desculpa alguma para o cristão, para nós que somos crentes, cristãos em Cristo, que não ouve corretamente. A Bíblia é pregada de acordo com a capacidade de cada um, mas ela é pregada corretamente. O que ela disse. O 13 ele disse, Senhor, e disse-lhes, atende. 24, ainda é no 24 aí. E disse-lhe, 24, não, mas não cabia ele aqui, ó. Eu vou repetir ele, que eu escrevi aqui embaixo também. E disse-lhes, que só me põe 3, né? E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Então, ele está falando para atender o que ide ouvir. Aquele que vai ouvir é para atender ele. Disse-lhe, atendei, falando para os discípulos, vocês atendem aquele que vem para ouvir. E nós devemos ficar espertos, nós pregadores, quando está bastante, tem visitante, então não quer trocar a mensagem, então prega para os dois grupos, para a igreja, e é difícil, não é impossível. E lembra do visitante que ele é o mais necessitado. Deixa as 99
e vamos lá, deixa o que não precisa de salvação. Você não vai doutrinar um assunto difícil que a igreja está acompanhando, que ela já tem, ela é madura, ela sabe. Mas e o visitante? Tem que pregar para os visitantes também. Então, esse aviso serve como um alerta, um aviso aqui, para ter um cuidado como recebemos a palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado com como que nós recebemos a palavra de Deus. À medida com o que ouvimos a palavra de Deus, afeta diretamente a quantidade que recebemos. Maneira. E nós precisamos saber do que nós vamos ouvir. Eu ia falar, agora está gravando, mas quero falar outra hora. O que eu assisti esse dia, que eu fiquei admirado. Eu falei, irmão, não assiste e tal pregador. É um pregador que ele é muito sábio para pregar, para o Velho Testamento, sobre lei. Mas não vou. Porque quem conhece bem não afeta, mas quem não conhece pode atrapalhar. Então, aquele que escuta atentamente, com o coração desejoso, certo? Tem aquele desejo de aprender, os corações receptivos e desejo de obedecer, receberam abundantemente, mesmo além do que ele esperava. Ele esperava que ia receber tanto, ele recebeu mais. A bênção de Deus sempre vem mais do que nós esperamos. A bênção de Deus. Então, nós aprendemos, depois aprendemos mais. 25. Porque o que tem, aí eu estudei isso ontem, faz tempo que eu estudei, ontem eu dei uma estudada, que está preparado para nós. Eu lembrei do meu avô, eu falei do meu avô, de tempo ele estudava, ele falava que a escritura dele era verdadeira, a dos crentes não, era melhor que a dos crentes. Olha, ele falava assim, e ele falou com um primo meu, sobrinho neto dele também, ele pegou por mal. Se ele tivesse vivo, era mais 20 anos mais velho que eu. Ele falou, porque o que tem, se-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que lhe será tirado do que tem. Sabe o que meu primo entendeu? Que o meu avô estava falando da herança, porque a mãe dele tinha morrido e deixado 2 irmãos. Aí então ele tem pouco, não tem nada. Então tira dele e dá para os outros que tem as coisas. Olha, que cabeça. Eu lembrei disso. Você viu como o vô disse? Que vô. Então quer dizer que se eu tenho 7, ele e pouquinho. E o outro irmão dele também tinha. Todos os 2 morreram já. Viu só como é coisa? Pegou por mão, eu lembrei do meu avô. Por quê? Ao que tem, se-lhe-á dado. Eu vou falar, ele não fala, ele fala parabola. O espanhol é bem ignorante, né? Não era estudado. E ele aprendeu na escola depois de casado. Você imagina só. Foi na escola depois de casado. Porque o que tem, se-lhe-á dado. E o que não tem, até o que ele tem, esse pouquinho que eu tenho, eu vou falar que tirar de mim. Será tirado. Não é isso. Ao que tem, pode ser interpretado como aqueles que têm fé, é espiritual, isso aqui não tem nada de material. E deseja aprender mais em buscar a Deus. Então ele tende ele já tem o conhecimento, mas ele busca mais. A esse Deus concede mais graça, mais entendimento e oportunidade de crescimento espiritual. Esse é o que interessa. Que ele tem, então vai acrescentar mais. Algo que não tem referência àqueles que são indiferentes. A palavra que diz aqui, que não se esforçam para compreender ou praticá-lo, esse corre o risco de perder até o pouco que ele tem. Porque ele tem, não esforça, ele não corre atrás para aprender,
Ele não tem interesse na vida espiritual, não tem interesse em vir na igreja, culto, não ler a Bíblia, tá? Um passatempo. Então ele vai desanimando, ele perde até o que ele tem. Ele corre o risco de perder até mesmo o conhecimento, já é um conhecimento superficial, que possam ter adquirido, ele perde. Então tira. É como se a Deus dizendo, tira daquele que não tem interesse e passa para aquele que tem mais interesse de aprender mais. E o cristão deve ter interesse de aprender na Bíblia, os novos devem esforçar para aprender música, para aprender a louvar, ajudar a igreja. É isso, eu vejo na minha família do Éder. Como que a Manu está aprendendo a tocar piano daquele jeito. Menininha que está de pequena, já está lendo bem as notas e os tempos. E o Benjamin com violoncelo. Então, aí pode falar que filho de peixe, peixinho, que eu aprendi primeiro, passei por ele aprendeu, graças a Deus. Então, agora o 26, a parábola da semente. Ele dizia, e Jesus continuou: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente na terra. Ele faz uma comparação, tirando que o reino de Deus é assim como um homem se lançasse a semente na terra. Assim é a responsabilidade de nós cristãos. Todos cristãos podem ser pregador, às vezes não é de púlpito, mas pregador de rua, pregador no trabalho, pregador. Às vezes ele não tem vergonha, não é? Tem tantos assim, que para pregar na rua ele já tem, é evangelismo. Esse é um missionário. Então ele tem aquela responsabilidade dos cristãos de espalhar o evangelho para os outros. Aí está o amor nas coisas de Deus. Não fica só para aí. A parábola também utiliza essa imagem comum para transmitir uma verdade espiritual. Então Jesus ele usava bem, que o povo conhecia muito o serviço da agricultura, naquela época, os israelitas. Então Jesus, ele sabia, então Jesus levava, fazendo a comparação como eles faziam. Eles semeiam, eles plantam. Agora, o dever, o que eles poderiam fazer era semear. Pronto. Deus não deu poder nenhum para... Vamos continuar assim, ó. Deus não tem poder, eu planto uma semente e eu tenho poder para fazer ela nascer. Assim não perdia nada. Eu tenho poder de fazer ela nascer, é com o meu poder. Ela vai crescer, e Deus me dá o poder de fazer que ela agora você vai dar frutos. Então, mas Deus deu poder, capacidade para o homem semear. Agora o resto, quem é que vai fazer a semente nascer? Aí é com Deus. Deus faz a semente brotar, que ela brota, ferrão, raizinha, cresce. Olha bem, Deus está fazendo tudo, o homem não, ele só está esperando. Aí chega das espigas, aí vem com a colheita com a foice, se é para colher trigo, arroz, semente, vem com a foice, né, falar ferro, cortar arroz. Vem com a colheita. Então essa é a parábola que Deus usava para o semeador. O semeador lança a semente, que é a palavra de Deus. Agora falando do semeador. Ele vai jogar a semente, que é a palavra de Deus. Então, aí, posteriormente, agora, ele lançou. Mas ele não vai fazer ela germinar no coração. A semente que foi lançada, germina e cresce. Germinar, quer dizer, vem um novo nascimento. Cresce, sem que o semeador intervenha. Aí o semeador não vai intervir mais. O crescimento é Deus. Né? Aí cresce.
ela é geminada, ela cresce. Aí o semeador, ele intervenha diretamente no processo do crescimento. Aí é com Deus. Aí quem faz o cristão crescer? Aí ele continua. Aí, olha bem, o lavrador, ele vai carpindo, ele vai zelando, tirando mato e tudo isso. Isso ele pode fazer. E nós, depois que a pessoa aceita, o que nós podemos fazer é ensinar a santificação, vai ensinando a Bíblia, mas você está carpindo e chegando numa terra no pé da planta. Até tem que chegar à terra para ficar robusto, para subir, crescer. Então nós, o pregador, ele depois que a semente viu que nasceu, deu um sinal que nasceu, passou por um novo nascimento, aí ele não vai ensinar mais, plantar mais a semente. Aí ele vai zelar daquela planta para ela crescer e dar fruto. Tudo isso, Deus nos prepara para isso. Então, cresce, pronto. A pessoa planta e rega. Aí plantou. E o curioso é, irmãos, que às vezes você que planta, ou eu que planto, aí vem outro regar. Ele rega, aí ele começa a jogar água assim. A palavra de Deus vem que a pessoa cresce espiritual, ele recebe a palavra. Puxa, que mensagem, ele aprende. Então aí começa a regar, e depois a semente brota. Aí frutifica, aí brota, aí começa a dar frutos. Aí ele começa a pregar também, dando bom testemunho. Então aí ela frutifica por um poder que está fora do controle do semeador. De fazer ele crescer e dar fruto está fora do controle do semeador. Essa parábola também nos ensina a confiar em Deus. Confiar em Deus e a perseverança. Persevera na semeadura da palavra, vindo mesmo quando não vemos o resultado imediato. Nós temos que perseverar. Não podemos desanimar. Se você pregou o evangelho para alguém, você percebeu, aí ele começa a vir da igreja no culto, ou ele mostra no nascimento. Aí depois você vai se preocupar com a vida, a santificação dele. É uma mensagem de esperança. A mensagem sempre traz esperança para aquele que está sem esperança. A mensagem sempre nos consola. E muitos estão trocando a mensagem espiritual para você fazer outra coisa naquele momento, naquela hora, que poderia deixar para depois. Então tem algo que não tem jeito de deixar para depois. Tem que fazer na hora. Mas quando a gente fala, eu não pude fazer isso, eu não pude ir no culto, precisa pensar bem para falar isso. Porque aquele que está lá em cima, ele vê, pode ir sim, ele está vendo que pode, que tinha uma solução. Então por isso, a gente nunca, porque a gente peca mais uma vez, ele tem a primeira falta, o primeiro pecado, aí ele vai pôr uma desculpa que Deus não tem desculpa com Deus, porque ele conhece quando você não está podendo ir. Confessar pecados. Nunca deve obrigar ninguém a confessar pecado. O pecado tem que vir de prontidão, de assim, saber, espontâneo. Porque a pessoa confessa porque está sendo obrigada a ver, não está arrependido. Vai confessar pecado. Se você não confessar, eu já agi isso no passado, não tinha entendimento. Hoje eu não ajo, mas se eu pregar alguém confessar pecado, você aconselha para o bem da pessoa. Então essa mensagem aqui de esperança, de fé, lembrando-nos de que Deus é quem dá o crescimento. Tem um versículo na Bíblia que eu não escrevi aqui, mas eu sei que tem lá em 1 Coríntios 3, né? Já lembra? O homem rega, Paulo rega, Apolo, Deus rega, ou planta. Acho que Paulo planta, Apolo rega e Deus dá o crescimento.
É isso aí. Para os cristãos, essa mensagem é um lembrete, fazer recordar, lembrar de que somos chamados para semear a palavra de Deus. Nós não somos chamados para fazer que a pessoa cresça, que a pessoa seja um pregador, que ele vai dar fruto, isso é com Deus. Mas semear tudo nós temos. Um lugar que Deus colocar, você faz uma viagem, você vai, tem oportunidade, prega a palavra de Deus. Não é fácil, mas não é impossível. Mas devemos confiar em Deus para produzir o crescimento espiritual. Se nós não confiar em Deus, nós não vai ter crescimento espiritual, vai ficar a criancinha na fé. E uma criança faz birra todo, faz birra. O crente novo na fé, que não cresceu, qualquer coisa, ele embirra com a igreja, ele embirra com o pregador, ele embirra com o irmão, fica fazendo manha, porque é criança na fé. Não cresce. Tem que dar leite, o apóstolo Paulo fala. Até quando você tem que dar leite, não pode dar carne. Daí 1 Coríntios, Paulo pega pesado lá. Então, mas devemos confiar em Deus. O nosso papel é ser fiel. Esse é o nosso papel. Na semeadura, por exemplo, sabendo que é Deus quem transforma os corações e edifica o seu reino. Cada um de nós sabe como é que Deus nos trabalhou na nossa vida. Como é que Deus nos transformou? Deus, versículo 27. E dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Todas as coisas que crescem, você fez a barba onde? Quer dizer, deixa, todas as coisas crescem, o cabelo cresce, e nós temos limite de crescer também, chega até a idade e vai para. Se as pessoas não podem tivesse feito nós assim, parar de crescer, a idade não, ele estava aqui no cabelo, já estava naquela altura lá em cima, é um natural, né? Então, e dormisse. No entanto, Jesus está chamando a atenção para algo além do esforço humano. O poder de fazer a semente nascer é a providência divina, não é providência humana. Não existe. Que faz nascer e crescer. A nossa fé está no poder de Deus. Aí isso é fé. O meu avô achava ruim do meu pai. O meu avô dizia, o Mário planta sem fé. O pai ia plantar, sabe o que ele falava? Aí eu falei, foi a nossa vez. Se der, der. Se não der, paciência. O vô não pode ser. Já ensinei. Eu planto 1 litro, quero colher 2. Não, um saco. Se eu planto 1 litro de feijão, eu colho um saco mesmo. Planta com fé. Vermelho, erro. O espanhol fala filho. Erro fala filho. Erro, filho. Ele foi sem fé. Se der, der. Se não der, imagina. Escolhe mesmo. Deus é tão misericordioso que não escolhia arroz, não escolhia milho, que dava assim na roça, aquele montão, assim, carrega para lá e é longe aquele montão. E depois só carregando milho. Deus é misericordioso. Lembrei dele agora, meu pai. E o Paulo fica de lembrar do meu pai também. Vamos lembrar as coisas boas. Quando a gente já lembra da desobediência, e qualquer coisa que ele não pôde fazer, foi muito bom que ele vamos fazer quando está vivo. E depois que morrer, está fazendo, vai chorar depois. Então, a progressão da erva para a espiga, dela nascer, dela crescer até ela dar os frutos, a espiga, né? E depois da espiga, cheia de grãos, se é arroz, feijão cheio de semente, cacho. Você vê, você planta uma semente, um caroço, olha o quanto que dá depois. Cheio, aí esse grão, essa espiga cheia de grão, ilustra o processo da santificação.
e crescimento espiritual na vida do cristão. Você plantou uma palavrinha, a palavra. Se ela germinar e ela crescer, que Deus, Ele procurar, Ele tem que dispor daquele desejo, aí, e venha a santificação, Ele vai separar do mundo, do pecado. O que Ele fazia de errado, mas errado, algumas coisas que fazia, faz ainda, porque nós estamos na natureza velha. Mas nós temos bem juízo saber o que nós não pode voltar a fazer mais. Se era que ficava bebendo, caído pelas calçadas, não pode voltar mais a fazer isso. Que testemunho vai dar você ver um cristão, filho de Deus, caído na calçada, embriagado? Que testemunho dá um cristão aí na rua, aí, andando armado com faca, brigando com um, brigando com o outro? Que testemunho? Não pode. Anda aí, arrumando um crente em todo lugar. Lugar que você vai tem problema. Não, o cristão é da paz. O cristão é da paz. Cair brigando com o vizinho, torto direito, xingando na rua. Não. Então, você tem coisa que nós não podemos voltar atrás, como era. Então, esse crescimento não depende do esforço humano, mas sim do poder de Deus, do Espírito Santo. Aí já tem o Espírito Santo, ele está na nossa vida, atuando na nossa vida. Cada dia, cada momento no cristão. 29. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. É um capítulo rico em parábolas aqui, através das quais Jesus revela o mistério do reino de Deus. A parábola da semente, que cresce por si mesma, ilustra a natureza gradual e o crescimento do reino de Deus, desde a semeadura da palavra até a colheita final. E quando já vem o fruto, se mostra maduros, logo vem a colheita, que focaliza o ponto culminante deste processo. O tempo da colheita simboliza a parábola, o juízo final e a consumação deste reino que nós vivemos, a consumação deste século. Este versículo aponta para a certeza e a iminência da intervenção divina no tempo determinado. Tudo para Deus tem um tempo determinado. Refere-se ao final dos tempos, quando os santos serão chamados para prestar conta no tribunal de Cristo, que está esperando. O tribunal de Cristo está esperando a ser de conta dos salvos. A foice simboliza o julgamento divino, onde os justos e são separados dos injustos. Aí depois dos injustos, que tem o grande trono branco. A parábola da semente de mostarda. Outro dia nós continuamos, se Deus permitir. Lembra? Paramos no 29, vamos continuar no 30. Que Deus abençoe os irmãos, que o Evangelho de Marcos é um evangelho de ensinamento rico. Nos ensina, e nós como viver, como crer, graças a Deus que nós cremos. Amém? Uma palavra por alguém, ver quem está com coisa de pensamento, irmão Antônio, irmão Paulo, os irmãos, pode mencionar. Se não, né, vamos louvar o Senhor. Para o hino. Oi? Primeiro sobre a primeira palavra, olha o que ele falou, ele falou. Escuta a voz do bom Jesus. Como nós vamos escutar a voz do bom Jesus? Que ele falando para você falar aqui, ó. Ô irmã Maria, ô irmã Rosa, ô irmão, não, ele fala na nossa consciência, a palavra de Deus,
E como a gente pregamos, e quando a voz do Jesus, fé em mim, fé em mim, guarda minha luz, fé em mim, fé em mim, por minha vontade cumprir. Por ti apago meu viver, por ti a morte já sofri. Vem em mim, vem em mim, liberto dos pecados teus. Vem em mim, vem em mim. E aqui canta do céu, vem em mim, vem em mim. Oh, quantas vezes te amei, e tu quebraste a minha lei. Faz minha dor, eu fiquei. Vem em mim, vem em mim. Em mim tu podes descansar. Vem em mim, vem em mim. Vem que cuidado me entregar. Vem em mim, vem em mim. Eu sou teu Salvador. Eu te amo muito, pecador. Oh, deixa tudo, teu Senhor. Vem em mim, vem em mim. Eu Jesus, não posso andar, Senhor, mas vem temido teu vigor. Cada fim de estrofe dá uma olhada para mim, já viu como que estou aqui? Primeira vez que não obedeceu, aí bati, bati de novo, sempre mais uma coisa. Cada mês, então, melhorou um pouco. Vai ficar cansativo, talvez. Termino o coração, irmão Paulo, que possamos estar à noite aqui novamente. Que Deus permite, se for da vontade. É da vontade dele, mas se ele permite, né? Se é a ver, ele não permite, né? Senhor, nós agradecemos a igreja aqui, né? Por mais tudo, por mais dia, né? Estamos aqui, vida. Espero que nós estamos nos preparando, nos trazendo, né? Hoje, se a gente estiver aqui, possa estar presente. Agradecemos pelo dia de hoje, mais uma vez, por tudo que Deus nos deu, da alegria, da comunhão com nós.
pedimos, né, por nosso dia, estamos por nossa família, e pela vida do pastor, né, pelos pedidos, seja de sua família, seja de nós. E agradecemos pela salvação que temos em Jesus, e pedimos pelas igrejas que vêm aqui, pelos irmãos, né, que estão passando por dificuldade, problema lá na vida do nosso ainda, nós também estamos emocionados. Por isso, eu agradecemos a Jesus. Amém.